Feliz Natal, muito bem-vindos. Estamos iniciando nossa transmissão de Natal. Hoje seria o nosso culto das luzes de Natal. Há 21 anos que nós fazemos o culto das luzes aqui. Desde o meu primeiro ano como pastor, nós no finalzinho do culto, isso para quem não é aqui da nossa igreja e nos acompanha sempre nessas transmissões, como acontece com muitas pessoas que a gente tem com a gente aqui acompanhando as nossas transmissões, para você que não sabia disso, no culto de Natal, no dia 25 de dezembro, que é sempre quando nós nos reunimos aqui para comemorar oficialmente o Natal, ao final do culto, nós fazemos a cerimônia das luzes, cada um com a sua vela, uma pequena velinha na mão, e aí a gente começa acendendo a vela de cada pessoa, um acende a chama da vela do outro, e a coisa vai se expandindo, e quando a gente olha, o templo está belamente ornamentado pelas luzes em conjunto, não é? Mas no final do culto você vai ter oportunidade de ter mais ou menos uma ideia como é que fica e como fica bonito. Este ano, eu estava dizendo que a gente fazia isso aqui até 2020, porque neste ano, por causa da pandemia, por causa dos cuidados que nós estamos tendo, por causa da nossa responsabilidade com a vida do outro, com a preservação da saúde do outro, a nossa igreja está com os seus cultos presenciais suspensos, para nós não promovermos aglomerações. Por mais cuidadosos que sejamos, nós não queremos ser os responsáveis pela contaminação das pessoas. Então, infelizmente, nós não vamos ter o nosso culto das luzes, não como tradicionalmente nós estávamos tendo aqui. Mas é o nosso culto de Natal, e nesse culto de Natal nós vamos ter a bandinha das crianças, vamos ter o coro Arthur Lakshevitz. Vocês acabaram de ouvir agora o louvor abrindo o culto, engrandecendo a Deus pela vinda de Jesus, que é a grande comemoração que fazemos juntos. Nós estamos aqui comemorando a encarnação de Jesus. Na programação de hoje, eu farei algumas reflexões ao longo da apresentação do coro Arthur. E vou continuar naquela ênfase que nós iniciamos aqui nos domingos à noite, a série Jesus, falando sobre o lado humano de Jesus e como é que isso marca o nosso lado humano. Então daqui a pouquinho a gente chega lá, tá bom? Nós vamos acompanhar agora a bandinha rítmica das nossas crianças, cantando, se apresentando. Já se apresentaram no culto infantil do domingo passado, mas é uma coisa que sempre vale a pena a gente ver. Nossas crianças cantando e louvando a Deus. Então é o que nós vamos ver agora. Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, então nós queremos aproveitar esse momento aqui para lembrarmos do que vai acontecer agora na próxima semana. No domingo agora, próximo domingo, as transmissões normais do nosso culto. Às 9 da manhã, às 19 horas, teremos os cultos ao vivo aqui. Depois, na quarta-feira, a aula do pastor Hudson normalmente. Na quinta-feira, teremos a transmissão da passagem do ano, não é? Do nosso último culto do dia 31. Não será como costumamos fazer presencialmente aqui. Aqui a gente começa às 22 horas, às 10 da noite, fica aqui até meia-noite, 0 hora, e encerramos orando juntos, nos cumprimentando. Vocês sabem, não tem mais como fazer isso esse ano, mas nós teremos uma transmissão especial a partir das 8 da noite. Na próxima quinta-feira, dia 31. Vai ser diferente, uma programação diferente, uma surpresa que você vai ver como vai acontecer e como vai correr. Na próxima quinta-feira, às 8 da noite, então, às 20 horas, dia 31 de dezembro, nossa última transmissão do ano de 2020. E então, não teremos o Sextou na Barão na sexta, só vamos ter Sextou de novo na sexta da outra semana. E no domingo, primeiro domingo de dezembro, dia 3 de dezembro, teremos a celebração da ceia no culto da noite, na transmissão da noite, às 19 horas. Então, se durante essa semana você quiser passar aqui na secretaria e já pegar o seu kit, o seu cálice, levar para casa quantos você precisar para a sua família, pode fazer, porque a gente vai abrir o ano de 2021 no primeiro domingo, na transmissão das 19 horas, celebrando a ceia juntos, tá bem? Então, anote aí essa nossa agenda da próxima semana, encerrando 2020, já entrando em 2021. Você está convidadíssimo a participar com a gente desses momentos preciosos. Olha, como eu disse, nesse culto de Natal, nós vamos refletir sobre o Jesus humano. E eu vou fazer isso juntamente com o coro Arthur Lakshevitz. Eles vão começar se apresentando agora. Você vai prestar atenção na música que eles prepararam. Serão 3 músicas. Essa será a primeira. E eu volto para fazer reflexões no intervalo das músicas sobre o nosso tema, Jesus, o seu lado humano. E de que maneira o lado humano de Jesus marca o nosso lado humano. Então vamos começar ouvindo a primeira apresentação do coro Arthur Lakshevitz, a nossa celebração de Natal. Muitos anos se passaram, nós queremos proclamar que esta história é tão presente. Cristo a todos quer salvar. Deus do tempo e da história manifesta o teu poder nesta noite de louvor. Vem, renasce em nossas vidas, transformando o nosso ser, faz-nos renascer. Deus do tempo e da história, mesmo antes da estrela e dos anjos a cantar, revelaste a nós teu plano.
noite de louvor. Vem, renasce em nossas vidas, transformando o nosso ser, faz-nos renascer. Deus do tempo e da história, toda honra te pertence, do poder do nome teu, e louvor a ti. Deus do tempo e da história, manifesta teu poder nesta noite de louvor. Vem, renasce em nossas vidas, transformando o nosso ser, faz-nos renascer. Deus do tempo e da história, tu és Deus, e muda a nossa história. Tu és Deus, e dá-nos a vitória. Tu és Deus, o Deus de toda glória.
Eu quero começar fazendo a leitura do versículo 6 e do versículo 7 do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando nós lemos o seguinte: enquanto estavam lá, não é, José, Maria, em Belém, tentaram um abrigo, não conseguiram, e aí conseguiram um lugar numa hospedaria, mas que era um estábulo. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero dizer duas coisas a respeito desse texto, e a primeira, nesse primeiro momento, é a seguinte: quando nós pensamos no Jesus humano, nesse Deus que se encarnou e se tornou humano, olha, eu vou repetir, porque é extremamente significativa essa ideia. Deus se tornou humano. Isso já começa na contramão da própria narrativa da queda, não é? Na narrativa da queda, o homem quis ser igual a Deus, o ser humano quis ser igual a Deus, quis subir até Deus e acabou caindo. Deus, para resgatar o ser humano, se tornou um ser humano, quis ser igual ao ser humano e desceu e acabou subindo. É essa ideia que me parece fascinante aqui, né? O ser humano quer ser igual a Deus, quer subir até onde está Deus sozinho e acaba caindo. Deus amou o ser humano e, para demonstrar esse amor, tornou-se um ser humano. Deus se fez ser humano e aí viveu entre nós e conseguiu nos levar para cima com ele. Então a descrição que temos aqui agora no Evangelho de Lucas é a historização desse evento, da encarnação, de Deus ter se tornado ser humano, de Deus se fazer ser humano e habitar entre nós, como o Evangelho de João vai dizer, né? E o Verbo e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. É isso que é o Natal. Só que há aqui, como eu disse para vocês, algumas coisas que seria bom destacar, e a primeira então é essa. Maria deu à luz ao seu primogênito. Essa palavra primogênito aqui é importante, porque há um testemunho do Evangelho de Mateus de que Maria depois tem outros filhos e filhas, então Jesus era apenas o primogênito ali do casal de Maria e José, mas ele nasceu numa manjedoura como um bebê. E não há expressão mais rica para descrever essa encarnação, essa auto-humilhação de Deus, esse auto-esvaziamento, essa auto-limitação de Deus no plano redentor, do que a gente pensar no Deus que se transformou em bebê. Aquele bebê, e numa manjedoura, o rei do universo, que seria chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, agora era um bebê numa manjedoura. Estava vindo para morrer por nós, ressuscitar e assumir a sua realeza. Mas, por enquanto, aquele rei está vindo para servir. E é aquele bebê que está naquela manjedoura onde o simbolismo dessa humilde cena, dessa cena tão humana, um bebê na manjedoura, apontava para esse rei que primeiro veio servir. Jesus Cristo, depois, mais tarde, vai dizer aos seus discípulos: olha, façam como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir. Então esse bebê na manjedoura tem essa característica muito forte do Deus que se encarnou e veio para servir, se humanizou e se tornou um como nós, em tudo. A carta aos Hebreus vai dizer que a única coisa que Jesus não fez foi pecar, mas no mais ele era o ser humano completo que nós éramos e que nós somos. Com essa grande realidade, com essa grande verdade, com essa essência mais verdadeira de que o primeiro ato de amor de Deus foi se tornar um bebê numa manjedoura. Então, mais do que aquela bonita árvore de Natal que nós montamos nas nossas salas, ou mais do que aquela boa mesa posta, né, cheia de comida e guloseimas, normalmente tradicional do Natal, né, com aquelas comidas tradicionais, mais do que a troca de presentes, mais do que o próprio congraçamento juntos, mais do que as ruas enfeitadas, as lojas iluminadas, as vitrines com seus ornamentos mais diversos, mais do que os corais se exibindo pelas ruas, cantando, cenas que hoje, com a pandemia, já não podemos ver, mas são marcas muito distintas do Natal, por isso que eu estou falando delas. Mais do que qualquer coisa dessas, a cena principal do Natal é o bebê na manjedoura. Se você presta atenção num presépio, né, o presépio todo se desenvolve a partir do bebê na manjedoura. Laura, nossa filha, que mora no Canadá, estava nos falando de uma pessoa que ela conhece lá, que há 5 anos, cada ano, monta o seu presépio, só que acrescenta a cada ano uma coisa nova. Não é? Começou lá com um presépio pequenininho e agora, 5 anos depois, está ocupando quase que a sala toda. E ele vai crescendo, mas tudo ao redor daquele bebê na manjedoura que está ali no centro. E aí vai acrescentando uma árvore, um animal a mais, um visitante, um elemento da natureza, vai acrescentando no presépio aquilo que vai embelezando a cena. Mas no centro, ali, de forma destacada, está o bebê na manjedoura. Essa que é a mensagem central do Natal. E o bebê na manjedoura simboliza o quê? Simboliza o Deus encarnado que veio servir o ser humano. Então, se torna cada vez mais ser humano quanto mais ama, quanto mais serve, quanto mais abençoa o outro. Essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer hoje. O bebê na manjedoura simboliza a essência mais essencial do ser humano, que é amar e fazer bem ao outro. Está lá o bebê na manjedoura, que é símbolo disso. Nós vamos ouvir o coro Arthur Lakshevitz na sua segunda apresentação, e enquanto você estiver ouvindo a letra e a música do que vai ser cantado, pense nisso. O que é o Natal para você? Se não esse bebê na manjedoura, que simboliza Deus se encarnando e revelando seu amor, seu serviço ao ser humano, que é quando ele se torna mais essencialmente humano. Vamos ouvir. Maria, tu sabias que o teu bebê irá andar sobre as águas? Maria, tu sabias que o teu bebê
irá salvar nossos filhos. Sabias que o teu bebê chegou para nos transformar? A criança qual deixa luz será a tua luz, tua luz. Maria, tu sabias que o teu bebê dará visão aos cegos? Maria, tu sabias que o teu bebê acalmará a tormenta? Sabias que o teu bebê com anjos caminhou? Quando beijas o teu filhinho, tu beijas o próprio Deus. Maria, tu sabias, 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 o cego verá, o surdo ouvirá, o morto viverá, o coxo andará, o mundo cantará, louvores ao meu Rei. Maria, tu sabias que o teu bebê é Senhor de toda a terra? Maria, tu sabias que o teu bebê governará nações? Tu sabias que o teu bebê é o Cordeiro Celestial? A criança que seguras é o grande eu sou. Maria, tu sabias, Maria, tu sabias, Maria, tu sabias. Então eu estava dizendo que essa cena descrita por Lucas aqui, chegou o tempo de nascer o bebê, ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Há uma segunda coisa aqui que eu gostaria de refletir com você, que é o fato de ter chegado o tempo de nascer o bebê. Veja bem que eu disse na nossa primeira palavra aqui que a cena mais importante do Natal é o bebê na manjedoura e o significado de Deus ter se encarnado, se tornado ser humano e vindo a nós para trazer-nos a redenção, para morrer por nós, para fazer um bem a nós, para servir a nós. Essa ideia é a ideia central do Natal. Mas há uma segunda coisa, então, que devemos lembrar numa época natalina como essa, numa cena de Natal e à luz da própria história de Natal, que é o fato de que Jesus nasceu no tempo. Chegou o tempo de nascer. E aí ele veio. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na carta aos Gálatas, quando ele diz, olha, chegou a plenitude dos tempos e nascido de uma mulher, ele veio. Esse é um texto de Natal também, né? Paulo está se referindo a essa cena da manjedoura, essa cena do presépio, ao bebê que era Deus encarnado entre nós, aquele ser humano que era totalmente, essencialmente humano e que veio na hora certa, que veio no momento oportuno. A palavra tempo em português é tempo. Né? Nós só temos uma palavra para descrever tempo, que é tempo. No grego eles tinham duas, que era o cronos, esse tempo de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã, que é o tempo cronológico, que marca a quantidade do tempo, e o kairos, que é o tempo qualitativo, que é a qualidade do tempo, que é a oportunidade, o momento adequado.
E quando Paulo diz que Jesus veio no tempo certo, ele está dizendo que ele veio no Kairos, no tempo adequado, o momento em que ele tinha que vir. Aquele momento oportuno, o momento certo. O tempo de Deus. Kairos é esse tempo em termos da qualidade do tempo de Deus. O Natal deve ser um momento em que nós devemos nos lembrar, como ensina Eclesiastes, que há uma ocasião e um tempo certo para todas as coisas. E que devemos saber respeitar, esperar esse tempo certo. Devemos ter confiança e paciência. O Natal aconteceu no tempo certo. Jesus nasceu no tempo certo. Aquele Jesus humano veio no tempo certo. Deus se encarnou e se revelou a nós no tempo certo. E daí para diante, Deus age sempre no tempo certo. O que eu quero dizer com o tempo certo de Deus? É o tempo Kairos de Deus. É o Kairos divino. Deus faz as suas coisas, cumpre os seus propósitos, realiza os seus planos no tempo certo. Natal acontece também num tempo certo. É um tempo simbólico. Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu ali por volta de abril e maio, que era o verão na Palestina, era o verão ali em Israel. Tanto que os pastores estavam com as ovelhas no campo pastando, não é? No inverno eles não podiam fazer isso. Mas a data de dezembro ela é simbólica, porque a igreja logo escolheu essa data, porque era a data usada pelos pagãos para a adoração do Deus Sol, e para mostrar que a fé cristã se baseava numa verdade maior do que aquela defendida pelos pagãos, num Deus único e maior do que todos os outros deuses. Então eles começaram a celebrar o Natal nessa mesma época. Por isso, tradicionalmente, acabou ficando marcado o Natal em dezembro. É uma data simbólica, mas ela é inclusive símbolo de que o Natal aconteceu no tempo certo. Quando nós comemoramos o Natal e quando nós olhamos para aquele bebê na manjedoura, quando pensamos na humanidade de Jesus, nós estamos nos lembrando de que Deus age no tempo certo e estamos sendo chamados a confiar, a ter paciência, a saber esperar, mas principalmente a crer e confiar, a descansar na maneira como Deus está conduzindo as coisas. Alguém que olhasse aquele bebê na manjedoura poderia questionar uma série de coisas. Os gregos, por exemplo, não entendiam como é que um Deus que vai morrer na cruz é um Deus forte, libertador. Os deuses gregos eram todos poderosos e exibiam esse poder. A gente olhando esse bebê aqui, como é que a gente pode dizer que ele é Deus? Não faz sentido nenhum. Os gregos não acreditavam nisso por causa disso. Os judeus, de forma igual. Quer dizer, como é que o grande eu sou está agora numa forma de bebê, veio em carne e osso? Como pode? Então, nem judeus, nem gentios, muito especialmente gregos, né, acreditavam naquele bebê como a encarnação, como Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco. Mas era justamente isso que ele mostrava, que Deus age à sua maneira. Deus age de acordo com o seu jeito de agir e que para nós pode parecer absurdo, mas é como Deus faz. E muito especialmente nós devemos olhar para o Natal e lembrar disso, de que Deus age no seu tempo e de que devemos confiar na maneira de Deus fazer as coisas. Qualquer um de nós acharia um absurdo aquela cena. Como é que Deus se revela num menino nascido num estábulo? Muito especialmente nós, que às vezes simbolizamos a presença de Deus com muita pompa, não é? Com aqueles templos grandiosos, órgãos de tubo, grandes corais, grandes ornamentações, tudo isso para representar a presença de Deus.
e esquecemos que Deus se fez presente às vezes de uma maneira muito simples, como aquele bebê na manjedoura. Então, nem sempre quando Deus age, Ele vai de acordo com a nossa expectativa de grandiosidade. Ele às vezes faz as coisas de uma maneira muito simples, muito corriqueira, muito trivial, mas é Deus agindo. Então o Natal é tempo de nós relembrarmos que Deus age no tempo certo, no seu kairos, e devemos confiar sempre na sua maneira, como o apóstolo Paulo vai dizer, a sua vontade sempre boa, perfeita, agradável, o seu jeito de agir, que é o jeito de Deus. Nós vamos ver agora a terceira apresentação do coro Arthur, e peço a você que pense nisso. Natal é o símbolo também de Deus agindo no momento certo. Daqui a pouco a gente volta. O menino nos nasceu, sim, a nós foi dado filho, pois o menino nos nasceu, sim, a nós foi dado filho, foi dado filho. O menino nos nasceu, sim, a nós foi dado filho, pois o menino nos nasceu, sim, a nós foi dado filho, foi dado filho. Seu nome é maravilhoso Deus, o Pai da eternidade, conselheiro que é fiel e forte Senhor. Seu nome é maravilhoso Deus, o Pai da eternidade, conselheiro que é fiel e forte Senhor. Príncipe da paz, Emmanuel, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, Emmanuel. O menino nos nasceu, se a nós foi dado um filho, pois o menino nos nasceu, se a nós foi dado um filho, foi dado um filho. O menino nos nasceu, se a nós foi dado um filho, pois o menino nos nasceu, se a nós foi dado um filho, se a nós foi dado um filho. Seu nome é maravilhoso Deus, o Pai da eternidade, conselheiro que é fiel e forte Senhor. Príncipe da paz, pois o menino nos nasceu, se a nós foi dado um filho, pois o menino nos nasceu, se a nós foi dado um filho, se a nós foi dado um filho, se a nós foi dado um filho, o menino nos nasceu. E quando dele o reino aqui chegar, a justiça nos trará, entre nós habitará Deus conosco, Emmanuel, e pra sempre reinará, Rei dos reis e Salvador. O menino nos nasceu, se a nós foi dado um filho, o menino nos nasceu, Emmanuel. A narrativa que nós estamos lendo termina dizendo: não havia lugar para eles na hospedaria. Por isso estavam lá num estábulo, usando uma manjedoura. A gente não pode terminar esse culto sem dizer isso para você. Tudo que o coro Arthur cantou agora, o coro Arthur Lakshevitz nos falou através da música, e tudo aquilo que nós refletimos ao longo dessa transmissão,
aponta para que você seja desafiado a dar lugar a Jesus na sua vida, porque o Natal também nos lembra disso, que aquele menino, o Deus encarnado, nasceu numa hospedaria, e Lucas sublinha isso, porque não havia lugar para ele na hospedaria, ele nasceu no estábulo. Que coisa triste é Deus ver que não há lugar para ele na nossa vida. Ou então, que nós o colocamos apenas no recôndito mais obscuro, mais tímido, menorzinho que existe ali, um anexo da casa, o quartinho, o esticadinho da casa, e o deixamos lá. Mas quem continua no volante, quem continua na porta de entrada, quem continua na sala de estar, somos nós, com a nossa vontade, com o nosso ego. É a mesma coisa que o Natal narrou lá, é o que acontece na nossa vida. Que lugar Jesus está ocupando na sua vida? Que lugar você está dando a Jesus na sua vida? Será que o Senhor olha para os nossos corações e diz: não há lugar para mim no coração deles? O Natal, então, possui esse desafio permanente de nos chamar para darmos lugar de honra para Jesus, para o Senhor em nossa vida. O que eu estou dizendo é que a melhor maneira de celebrarmos o Natal é deixarmos o Rei que nasceu naquela manjedoura, que morreu por nós, ressuscitou e agora está cheio de glória, de poder e de majestade, é deixar que esse Senhor ocupe um lugar de honra na nossa vida e seja o Senhor das nossas vidas. É para isso que o Natal também nos chama, quando nos lembra que não havia lugar para Jesus. Nós somos exortados a não cometermos o mesmo erro e deixarmos que Jesus ocupe lugar especial no nosso coração. A gente quer encerrar o nosso culto e a nossa transmissão de hoje, não só convidando você a dar lugar especial, lugar de honra de Jesus em sua vida, mas também agora, nesse momento final, antes de darmos a última bênção, participarmos da cerimônia das luzes, não presencialmente, mas vendo as imagens, ouvindo aqui o que cantamos, nos lembrando de todas as nossas celebrações. Preste atenção agora nisso. Cada pessoa recebia aqui uma velinha, era acesa, e depois você tinha aquela imagem bonita, essas imagens que você vai ver aí, mostrando como a luz de Cristo ilumina a nossa vida, como a luz do Senhor ocupou lugar especial nesse templo e precisa ocupar lugar especial na nossa vida. Nós vamos encerrar hoje lembrando e olhando as cenas da cerimônia das luzes no nosso culto de Natal.
Vamos orar? E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém. Amém. Um Feliz Natal para todos vocês, para suas famílias. Deus os abençoe. E até domingo, às 9 da manhã, quando retornamos no culto da manhã, no último domingo desse ano, juntos com vocês.